Quando se trata do seu dinheiro, o mais importante não é no que você investe, mas como você investe. Prazer, meu nome é Tom e aqui no meu canal A Assessoria da Fidúcia eu vou te mostrar como um bom planejamento financeiro, com transparência e boa técnica, vai te trazer mais segurança na hora de tomar suas decisões financeiras e fazer o seu patrimônio crescer de forma sólida. Fala investidor, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Hoje eu quero parar e comentar um pouco sobre a minha história, como eu saí da engenharia, né, um trabalho mais tradicional, para o mercado financeiro e dentro do mercado financeiro quando eu migrei para um modelo zero conflito de interesse, né, um modelo fiduciário, e aí começa toda a história aí até do próprio canal Assessoria da Fidúcia. Tá? Então, começando, né, eu sou natural de Jaraguá do Sul, né, decidi fazer a faculdade de Engenharia Civil na Universidade Federal, então estudei ali, passei no vestibular e consegui então uma vaga ali para estudar em Florianópolis, na UFSC. Né? Fiz vários estágios no decorrer do curso, né? Laboratórios, trabalhar em escritórios. Dentre eles, consegui também uma oportunidade para ir trabalhar numa construtora no norte da Alemanha. Né? Fiquei lá por um tempo aprendendo alemão e aprendendo a engenharia na prática. Né? E quando eu voltei para o Brasil, tinha várias experiências aí, bastante bagagem para tomar uma decisão de finalmente migrar para o mercado financeiro. Era isso que eu queria seguir, né, como carreira profissional. Então vim para São Paulo, né, tirei as certificações necessárias, que são Ancord para você trabalhar como assessor de investimentos, CPA 20 para você trabalhar em instituições financeiras, sejam corretoras ou bancos, né? E mais recentemente, a certificação internacional, eu fui aprovado no exame do CFP, né, que é a certificação de planejador financeiro. Isso tudo para me capacitar, né, além da faculdade de engenharia, onde a gente tem consegue aprender, né, ter um olhar mais analítico das coisas. Então, isso tudo para me capacitar, para me tornar um profissional adequado a conseguir fazer planejamento e ser um bom assessor de investimentos. Né? Mas nesse vídeo eu quero abordar um pouco mais, dentro dessa trajetória, né, dessa minha trajetória no mercado financeiro, abordar um pouco mais no detalhe como que foi isso. Né? Por quê? Porque eu não comecei, né, a minha trajetória no mercado financeiro onde eu estou hoje, que é o escritório chamado Invest, né, um B2B aqui da XP. Eu comecei num outro escritório, né, num agente autônomo de investimentos, que era como se chamava escritório de investimentos na época, né, que era parceiro de um outro banco. Né? E esse escritório tinha várias áreas, né, tinha tanto a área de assessoria de investimentos, como a área de SDR, né, que são as pessoas que entram em contato com possíveis investidores, né, possíveis clientes. Aí eu fui entender também o que era uma asset, né, uma empresa que gere fundos de investimento. Fui entender também basicamente como que funciona o mercado de capitais, uma empresa precisa de algum empréstimo, precisa emitir alguma dívida, como que isso se estrutura dentro do mercado financeiro. E finalmente, né, eu fui responder a pergunta que muita gente não sabe responder. Eu fui aprender como que de fato funciona o comissionamento, né, no mercado financeiro. Como que um assessor é remunerado. Né? E não é algo muito simples de entender. Eu vou tentar trazer no detalhe como que isso funciona na prática. Tá? Então, com o tempo eu fui percebendo que no mercado financeiro, dependendo de cada produto financeiro que o assessor recomenda, que o gerente de conta recomenda, o comissionamento vai ser diferente. Como assim o comissionamento vai ser diferente? Exatamente, dependendo se o assessor recomendar o produto A, B ou C, o comissionamento, o bônus dele, o salário dele, vai ser diferente, tá certo? Os produtos financeiros no mercado pagam diferentes comissionamentos e geralmente esse comissionamento depende da dificuldade desse produto ser distribuído. Vou explicar. Os melhores investimentos no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo hoje, os melhores investimentos são aqueles que têm uma boa relação risco-retorno. Ou seja, eles trazem um alto retorno com um baixo nível de risco comparando com os seus benchmarks, comparando com as suas médias. Né? Então, por exemplo, um fundo de ações. Um fundo de ações é só você pegar o histórico dele, né, ou a média móvel dele e ver o retorno que ele deu acima do Ibovespa, que seria o benchmark das ações no Brasil. Um fundo de renda fixa vai ser o CDI, enfim, esses são os diferentes benchmarks. Tá? Então, como eu sei que um fundo de ações é bom, eu vejo se ele rendeu, quantas vezes ele rendeu acima do Ibovespa, por exemplo. Então, voltando aqui para a nossa conversa,
Os melhores fundos de ação no Brasil hoje, por exemplo, né, renderam várias e várias vezes o Ibovespa no decorrer desde a história de criação do fundo. Né? E geralmente os melhores fundos também se encontram fechados. Exatamente, o fundo você não consegue investir da hora do dia para a noite quando você quiser. Né? O fundo tem um capacity e ele está cheio. Né? Você só consegue investir nesse fundo caso algum investidor dele queira resgatar, então abre espaço, ou em alguma ocasião o gestor descobre uma nova oportunidade para fazer investimento, ele abre, né, para novos investidores captar esse recurso e fazer essas aplicações. Tá? O que acontece na prática? Esses fundos, quando abrem, tem fila de gente querendo entrar para fazer esses investimentos. Tá? Ou seja, esse fundo não é muito difícil de ser distribuído. Né? Esse produto financeiro não é difícil de ser distribuído. Ou seja, o comissionamento gerado para esse tipo de aplicação vai ser muito baixo ou às vezes até zero. Por que o gestor vai gastar com marketing ou com os influenciadores do mercado, que são os assessores e gerentes de conta, se o produto se vende sozinho? Né? Não faz sentido. Então isso acontece. Os melhores produtos financeiros às vezes pagam muito pouco ou até zero, tá certo? E o contrário também acontece. Né? Eu gosto de fazer a analogia de supermercado, né, para explicar essa parte. O que um supermercado faz quando tem algum produto que está ou próximo do vencimento ou que fica empacado ali na prateleira? Ele faz promoção, né? No mercado financeiro é a mesma coisa. Aqueles produtos que ficam parados, que ninguém quer, porque provavelmente tem uma relação risco-retorno ruim, né, comparando com os benchmarks, ele também fica parado, ninguém quer investir, ou porque o retorno dele foi ruim, né, o retorno histórico dele foi ruim, ou porque é um produto novo e ninguém quer se arriscar para ver no que vai dar, né? Então acontece isso. Só que qual que é a diferença da promoção do supermercado para a promoção do mercado financeiro? No supermercado, a promoção, o cliente acaba comprando mais, pagando menos, né? Então é um benefício. No mercado financeiro, o benefício não vai para o cliente, para quem está comprando o produto. No mercado financeiro, o benefício vai para o distribuidor. Exatamente. Né? Como que é feito esse benefício? A instituição financeira, ou enfim, quem quer ver esse produto financeiro ser distribuído, abre mão da sua remuneração e distribui, né, dá um benefício, um bônus para os distribuidores, assessores e gerentes de banco, né, gerentes de conta. Então, quanto mais difícil é essa distribuição, maior vai ser essa taxa, né? Então, aí que está um dos piores, né? Uma das piores questões do mercado financeiro nesse modelo muito conflitado. Então, o resultado disso, né, investidor? A gente tem os melhores produtos financeiros pagando zero ou muito pouco e os piores produtos financeiros pagam muito. Então aí que está um dos piores, né? Uma das piores faces do mercado financeiro nesse modelo que se chama modelo de comissionamento por produto. Tá? O assessor tem um baita estímulo, né? Um baita incentivo para vender os piores produtos, porque ele vai ter uma remuneração maior, né? Ou seja, ele tem um incentivo a vender, a falar mais de produtos que são bons para ele ou para a instituição e não de fato para o investidor. Então, quanto mais eu fui entendendo isso, né, na prática, mais eu fui desmiuçando isso, porque também não é algo muito fácil de entender, né, a gente precisa ali ter uma experiência nisso, mais eu fui buscando alternativas, né, porque meus clientes, né, são meus clientes, são muitas vezes meus amigos, muitas vezes familiares. Eu entrei nessa carreira para justamente aprender a melhor forma de fazer planejamento e não simplesmente para colocar um dinheiro no bolso, né, fazer venda de produto. E aí foi então que eu descobri, né, acabei conhecendo a Invest, né, um escritório aqui parceiro da XP, e eu entrei para esse escritório. Né. Aqui na Invest era muito mais valorizado conhecimento técnico, né, o que eu conseguia explicar para os meus clientes sobre os investimentos, ao invés de reconhecer simplesmente posicionamento comercial, se você sabe falar bem, né? O que era muito levado no outro tipo de modelo. Então, qual que é a diferença? Né? Uma das principais diferenças é que aqui no escritório a gente utiliza um modelo fiduciário ao invés do modelo de comissionamento para o produto. Além disso, aqui a gente não é apenas assessor, aqui nós somos também planejadores financeiros.
E tem uma grande diferença isso, não é só o nome mais comprido, tá? Na prática, a gente precisa entender a fundo quem é o nosso cliente. Porque a gente é médico do bolso, a gente se considera médico do bolso, né? Um médico não vai simplesmente receitar alguma coisa sem fazer várias perguntas antes para conhecer o paciente, para entender qual que é a dor, qual que é a doença que ele precisa tratar. Então, da mesma forma, é aqui dentro, né? Como que funciona na prática, né? Como que a gente consegue resolver essa questão do modelo de comissionamento, né? No modelo fiduciário, que é como nós trabalhamos aqui, todas essas taxas de distribuição geradas pelos produtos financeiros, né, voltam para os nossos clientes como se fosse uma espécie de cashback, tá certo? E a nossa remuneração é 100% atrelada ao patrimônio do cliente. É um percentual, varia de 0,4% a 0,7%, né, ou de 0,7% a 0,4%. Quanto maior o patrimônio do meu cliente, menor é essa taxa, visto que o tempo que eu levo explicando o mercado, explicando o planejamento, acaba muitas vezes sendo o mesmo tempo, né? Não difere se é um cliente de um patrimônio muito elevado ou um patrimônio inicial, né? Então, dessa forma, a gente consegue ficar 100% alinhado com o cliente. A gente senta no mesmo lado da mesa, né? Porque o que eu mais quero é ver o patrimônio do meu cliente crescer da melhor forma possível, né? A minha remuneração está atrelada a isso também. E o que o cliente quer, naturalmente, é isso também, né? Que o patrimônio dele cresça da melhor forma possível. Então, eu não vou estar preocupado em escolher produto XYZ pela comissão. Eu vou estar preocupado em escolher os melhores produtos porque, de fato, são bons para o meu cliente, né? Então, dessa forma, fica muito mais um trabalho técnico e menos comercial, tá certo? Então, esse era o objetivo aqui da nossa conversa de hoje, né? E também esse é o propósito do canal Assessoria da Fidúcia, né? Explicar, trazer esses conhecimentos de como na prática a gente consegue fazer um bom planejamento financeiro sem conflito de interesse. Então, se você gostou, se você quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, né? Ative as notificações, curta o vídeo também para a gente conseguir compartilhar isso com mais pessoas. E fico também esperando o seu comentário se você tiver qualquer dúvida ou quiser saber mais sobre algum tema específico. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.